Olá! Você já deve ter assistido ao primeiro vídeo, a primeira aula sobre funções da linguagem comigo, professor Henrique Caldas. Estou aqui para falar com vocês sobre o Enem. Eu quero que você realmente entenda como essa prova funciona e conquiste 40 acertos ou mais. Para isso, acompanhe as minhas aulas, assista e se inscreva aqui no meu canal no YouTube. Acompanhe as aulas sobre temas variados do Enem e hoje a gente fala sobre funções da linguagem na segunda parte, porque na primeira eu já falei sobre 3 pontos desse assunto que aparece lá na habilidade 19 da sua prova e da minha também. Se você procurar, você vai achar aí Funções da Linguagem, parte 1, aqui no meu canal. Acompanhe essas aulas, se inscreva, compartilhe essas aulas com outras pessoas que se interessam por esse tema, como seus colegas ou outros estudantes como vocês. Pessoas interessadas em entender melhor o Enem de linguagens. A gente continua nesse segundo momento, nessa parte 2, falando sobre um dos assuntos mais recorrentes dentro da prova. Está lá a cada ano, pelo menos, claro, um item falando sobre esse tema. No primeiro vídeo, eu prometi falar a vocês sobre como o Enem cobra esse assunto. Falei das 4 formas mais comuns que o Enem fala a respeito desse assunto ou desse tema, mas disse que só aqui nesse terceiro vídeo revelaria para vocês e mostraria os 3 principais. O primeiro está lá no vídeo 1, então confere, assiste a esse vídeo, procura aqui no canal. E agora vamos detalhar mais a respeito desse tema e encerrar, pelo menos por enquanto, esse assunto aqui no segundo vídeo. O que foi que eu conversei com vocês lá na aula 1? Eu falei sobre as funções da linguagem, como o Enem cobra, como aparece no enunciado. Mostrei como essa habilidade está descrita, o que é que o Enem espera que você então pense a respeito das funções da linguagem. E aqui ele diz, repito, analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução, ou seja, de comunicação. Essa habilidade, como eu disse, ela pode ser definida como o perfil da mensagem. Você, candidato, aluno, deve ser capaz de, ao se deparar com um texto, perceber qual é o perfil da mensagem, né? Analisar pelas características do texto qual é então a finalidade ou a função daquele texto. E é aí que a gente fala sobre funções da linguagem. Só que para isso acontecer, a gente precisa entender, e eu dizia lá no primeiro vídeo, que nós somos formados por características que definem a nossa identidade, e dei como exemplo os signos. Você acreditando ou não, o fato é que nosso conhecimento mais popular fala muito sobre aquilo que somos ou quem somos a partir do nosso signo, ou de uma espécie de mapa astral. Se nós usarmos essa ideia, a gente pode pensar então que um texto também tem um mapa astral. Mas para eu chegar às características fundamentais do texto, eu preciso entender os elementos da comunicação. E mostrei a vocês os 6 elementos da comunicação, quais são eles, o que cada um representa, e mais ainda, como todos eles relacionados ou interrelacionados contribuem para a gente alcançar a finalidade de um texto. E foi assim que cheguei a falar das 6 funções da linguagem, quais são elas, nome a nome, e falamos, aí sim, mais detalhadamente, de 3 dessas funções, que foram a função emotiva, a função conativa e a função poética. Bem, eu peço então que você vá ao primeiro vídeo, como já disse antes, assista todas essas informações detalhadas, vejam quais foram os textos analisados, que são esses que eu estou passando aqui, até que respondemos a uma questão e agora avançamos de fato entendendo quais são essas 4 formas principais a que me referia sobre como o Enem cobra as funções da linguagem. Então, olha,
A primeira forma é essa já mencionada na aula anterior. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem uma vez que cumpre o propósito de. O que isso significa? Que essa é a questão mais fácil sobre função da linguagem, porque ela já te diz qual é a função exigida. Mas a segunda forma já é um pouco mais elaborada, não muito diferente da primeira, mas ela já traz uma segunda informação. Ela diz, além da função poética, predomina no poema ou no texto a função metalinguística evidenciada por. Então note que o enunciado menciona duas funções da linguagem, mas ele aponta apenas para uma. É importante que você entenda esse mecanismo de funcionamento do enunciado do Enem ao falar sobre as funções da linguagem. Agora, daqui por diante, nas situações 3 e 4, é quando eu acho que a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Veja só o que diz a situação 3. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco. Ou seja, note que o enunciado não está dizendo qual é a função da linguagem do texto. Ou ainda, qual é a função da linguagem predominante. É nesse momento que você vai precisar recorrer ao seu conhecimento sobre as funções da linguagem, seus conceitos, suas características, para aí notar no texto qual é a função da linguagem predominante. Na situação 4, essa é um pouco mais recente. Essa foi do Enem 2024, da segunda aplicação. Eu nunca tinha visto o Enem cobrar dessa maneira, então preste bem atenção nessa situação 4, quando ele fala em duas funções concomitantes, ou seja, simultâneas. Elas acontecem ao mesmo tempo. E aí o enunciado mencionou as funções conativa e emotiva, e era preciso que você chegasse à alternativa que mostrasse qual frase contemplava essas duas funções da linguagem. Então aqui nós temos 4 formas do Enem cobrar esse assunto, e basicamente é por essas 4 formas que o Enem explora a habilidade 19. A gente vai avançar relembrando que as funções da linguagem, elas são 6 e que cada uma delas, agora eu acrescentei isso na nossa aula, está ligada a uma palavra-chave. Então eu sugiro que você anote cada uma dessas palavras-chave, anotem aí, registrem isso, porque elas fazem parte do vocabulário do Enem e fazem parte do vocabulário das alternativas da prova. Então veja que a função emotiva tem como palavra-chave a subjetividade, ou seja, o texto coloca em foco o sentimento daquele que fala. Portanto, não é um texto de caráter objetivo, mas sim um texto de caráter subjetivo, se você entende que subjetividade tem a ver com o eu. Note, eu não estou falando comigo, porque não se trata de mim, Henrique, professor Henrique, mas sim com o eu do texto, né? Então, aquele que fala na primeira pessoa. Já a função conativa, ela está ligada ao convencimento. Essa é uma palavra-chave. Também você pode pensar em persuasão. A função poética está ligada à estética, à forma do texto. Já falamos isso nas aulas anteriores. E agora sim, vamos explorar um pouco mais. A função referencial é aquela marcada pela informação, pela objetividade, pela linguagem direta do texto. A função metalinguística tem como palavra-chave a reflexividade. E você vai entender isso um pouco melhor quando mais à frente eu explico. Por que a metalinguagem é um processo de reflexividade? Porque a linguagem comenta, fala, conceitua, define a própria linguagem. Então note que a linguagem se torna conteúdo da própria linguagem, o que faz a metalinguagem. E a função fática, que é a manutenção da comunicação. Pois bem, cada uma dessas palavras está ligada a uma das funções porque é uma palavra ou ideia-chave que você deve guardar para, inclusive, se situar na hora de responder a questão. Fica mais fácil, né? Então, aqui nesse texto como exemplo, observe, o que é que nós temos? O que significa conclave? Vaticano anunciou, nesta segunda, 28, data para escolher novo Papa. A votação começará no dia 7 de maio, apenas após período de luto de 9 dias pela morte do Papa Francisco.
iniciado após seu sepultamento no sábado, segundo normas da Igreja Católica. Perceba que o texto, até aqui, ele se mostra formal, de linguagem direta, tratando de um assunto objetivamente. É uma notícia, e essa é a característica fundamental de uma notícia. Mas se a gente segue, a gente percebe ainda que ele diz: após uma reunião de portas fechadas que durou cerca de 3 horas e meia, o Vaticano anunciou nesta segunda a data de início do conclave, que promete ser um dos mais globalizados da história. Então, se a gente segue pela leitura do texto, a gente nota que ele se mantém numa linguagem direta, objetiva, concentrado na informação, que é, nesse caso, a escolha de um novo Papa, já que o Papa anterior, o Papa Francisco, veio a falecer justamente no período da Páscoa. Bem, o fato é que o texto ele tem uma concentração na primeira pessoa, ele tem uma concentração na primeira pessoa, na terceira pessoa, ele está focado então na informação, e é isso que revela a função referencial da linguagem. A função metalinguística é aquela em que o texto comenta o próprio texto ou a linguagem comenta a própria linguagem. E aqui eu fiz questão de escolher uma pintura para a gente não ficar preso à ideia de metalinguagem apenas como o texto que usa da palavra para definir a própria palavra. É importante que a gente entenda que a metalinguagem ela pode se dar através de qualquer linguagem, inclusive através de uma pintura. Então observe o que acontece aqui nessa pintura intitulada As Meninas, a obra de Diego Velázquez, um espanhol que traz aqui uma nova perspectiva dentro da pintura, em que, se você observa, nós temos o pintor diante da tela, ele pinta e olha na nossa direção. Então observe que o pintor ali dentro da pintura é o próprio Diego Velázquez, que cumpria lá no século XVII um papel oficial, ele tinha uma função oficial dentro do reinado daquele período. Então, Diego Velázquez é o pintor dentro da própria pintura. Então, note que nós temos um processo de reflexividade, compreende? Nós temos uma pintura dentro da pintura. Essa capacidade, então, do texto projetar o próprio texto, do texto projetar a própria linguagem ou comentar, é o que faz a metalinguagem. Bem, a gente pode pensar em exemplos mais simples do que esse que eu trouxe, mas eu gosto de diversificar os exemplos para você entender melhor o conceito. Existe um exemplo muito mais simples, e aí a gente pode somar esse que eu mostrei, que é o exemplo de um verbete. O que é um verbete? É o texto em que uma palavra está sendo definida por outras palavras. Então, o verbete é o conceito dado a uma palavra. E isso se dá através de outras palavras. Então, note que uma palavra que fala da palavra é uma metalinguagem. Portanto, metalinguagem é sempre o processo de reflexividade, ou seja, a linguagem se coloca como reflexo da própria linguagem, numa espécie mesmo de espelhamento. Quando a gente avança, a gente encerra com a função fática da linguagem. Ali houve um pequeno detalhe na troca das palavras, mas não compromete o conceito. Função fática. O que nós temos é um meme, e meme é um gênero textual muito importante, tá? E eu te explico por quê. Primeiro, porque o meme é um texto aparentemente despretensioso, ou seja, parece um texto que serve só para brincar. E ainda que fosse um texto só para brincar, isso não tira sua relevância. Mas o meme não é um texto só para brincar. O texto que o meme faz publicidade, pode ser fonte de informação ou ainda de outros fatores sociais importantes. Então, o meme, como por exemplo, contribuir para a nossa reflexão política cotidiana. Então, o meme fala sobre políticos ou sobre a política de um país, de um estado, de um lugar. E porque o meme alcança muita gente, porque o meme tem essa capacidade de viralização, então ele pode sim interferir, contribuir ou até mesmo prejudicar
as visões políticas a respeito de um lugar. Influenciar mesmo, né? Então, o meme é um texto fundamental para você, candidato do Enem. Observar, conhecer, ler, e foi por isso que eu indiquei aqui embaixo para você o Instagram do autor desse meme, que é o Pedro Vinícius, e aí lá você vai ter acesso a variados textos desse gênero, para exercitar inclusive a leitura e perceber a complexidade dele, né, desse texto. O que é a função fática da linguagem? Função fática quer dizer que a linguagem tem um grau mínimo, né, de importância ou de função, objetivo, que é a de garantir a comunicação entre duas pessoas, ainda que de maneira superficial. Ou seja, nessa aula que você está vendo aqui, eu não te vejo, você me vê, mas eu suponho você aí do outro lado, e para garantir que essa comunicação aconteça, eu digo coisas como: e aí, entendeu? Ó, anotem, preste atenção, comenta, ou ainda se inscreva no canal. Isso significa, eu fico provocando o meu leitor, o meu espectador, o meu ouvinte a participar dessa comunicação. Garantindo então que a comunicação se dê no nível mínimo, né? Porque se eu preciso de um emissor e de um receptor em qualquer situação de comunicação, eu não posso perder o meu receptor. E para que isso aconteça, eu preciso provocar o meu ouvinte, o meu receptor, a estar atento o tempo todo. Então, vamos pensar da seguinte forma: o que é a função fática da linguagem? É uma função, um objetivo, um traço textual que revela o propósito de garantir que uma comunicação aconteça, ainda que a nível superficial, certo? Existem exemplos variados disso, como uma espécie de ligação em que você diz alô, oi, e aí, tudo certo? Ok? Tudo bem? Esse tipo de pergunta que garante, como eu disse antes, um grau mínimo de comunicação. Mas veja, vamos atualizar um pouco esse exemplo, até porque hoje em dia ninguém está ligando mais para ninguém, né? Veja o que esse meme traz. Uma situação entre duas personagens caricatas aí, e uma diz para outra: e esse calor? E a outra fala: pois é. A outra: é. Perceba então que o cômico aqui do meme é o fato de que a comunicação entre essas duas personagens não se desenvolve, não se desenrola. Eles ficam ali num grau básico de comunicação em que se fala trivialidades ou se tenta puxar um assunto. É mais ou menos o que a função fática é mesmo. A função fática é essa situação de comunicação básica, razoável, mínima, aquela que garante a nossa interação cotidiana, ou aquela que faz com que eu possa cumprimentar o meu vizinho, ou que eu me mantenha atento ao que alguém está dizendo, que seja um amigo, um familiar, ou assistindo a uma aula, por exemplo. É importante que toda comunicação tenha esse grau mínimo de eficiência, né? Então, dito isso, a gente observa que nós temos 6 funções da linguagem. O Enem pode falar sobre qualquer uma delas. E aqui é quando a gente entra em um texto, uma questão do Enem digital. E nessa prova você encontra uma crônica e a crônica diz o seguinte: estojo escolar, Rio de Janeiro. Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Bem, eu vou aqui fazer uma pausa e quero que você venha comigo observar o que é que o enunciado da questão, o que o comando diz. E ele diz o seguinte: no texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco. Eu fiz questão de colocar esse item justamente para você entender melhor aquilo que disse no meio dessa aula. E o que disse?
eu disse que o Enem tem uma forma mais exigente de falar sobre as funções da linguagem, quando não menciona no comando ou no enunciado qual é a função da linguagem pretendida. Então você vai ter que ir às marcas do texto para perceber qual é a função predominante. Agora que você já tem em mente as 6 funções da linguagem, quais são elas? Emotiva, conativa, poética, referencial, metalinguística e fática. Você é capaz de olhar para essas alternativas e entender o vocabulário que está ali. Por exemplo, será que esse texto está concentrado na mensagem? E aí, se ele estiver focado ou concentrado na mensagem, é a função poética. Se ele estiver concentrado no código ou a linguagem, então quer dizer que a sua função é metalinguística. Uma coisa importante que eu disse no primeiro vídeo, e se você não assistiu esse primeiro vídeo, procure aqui no nosso canal, está disponível o primeiro vídeo, a primeira aula falando sobre funções da linguagem, é a primeira parte dessa aula. Eu disse lá, e reforço aqui, que o Enem tem uma linguagem própria, um vocabulário próprio. E nesse vocabulário ele fala em contexto para se referir a assunto. Contexto é um dos elementos da comunicação. Então aqui, note que a letra C diz contexto, fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial, o que garantiria a essa letra C a função referencial da linguagem. Letra D, o enunciador ou emissor da mensagem, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Ou seja, a função aqui seria a função emotiva, já que o foco está em quem fala. Interlocutor, considerando o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador, o que mostraria que é a função a função conativa que está interessando essa letra E. Vamos lá entender. O texto é uma crônica e as crônicas têm a liberdade de serem escritas na primeira pessoa. Se você observar bem aqui, acompanhe o destaque comigo, nós temos: noite dessa, ciscando num desses canais a cabo, eu vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas, bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me, a comprar aquilo que os caras anunciavam. No sábado, recebi um embrulho que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Eu tinha 5 anos e eu ia para o jardim de infância. Acho que não precisamos ler o restante do texto para entender que, pelas marcas feitas, você nota que ele está concentrado na primeira pessoa. E se o texto está concentrado na primeira pessoa, é essa a sua característica, é esse o seu traço, é essa a sua identidade, então nós estamos falando em função emotiva da linguagem, ok? Isso nos diz, então, que o foco do texto é a subjetividade, que o foco do texto é o enunciador, o que faz dessa questão o gabarito letra D. O enunciador é o foco. Perceba, então, olhe bem com atenção essa questão, porque ela traz um vocabulário relevante para a sua preparação. Ela fala nos elementos da comunicação, ela fala em funções da linguagem, ela fala de maneira mais exigente, porque eu disse a vocês que esse enunciado é uma das formas mais exigentes da prova. Então ela tem aí o conjunto, a síntese, ou seja, o resumo, daquilo que nós estudamos ao longo dessa segunda aula e da primeira também. Então, para a gente encerrar, eu peço que você me siga nas redes sociais, como Instagram, Facebook, acompanhe o meu trabalho, se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo, que é uma aula fundamental para a sua preparação para o Enem. Veja, os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Tenha certeza que no primeiro dia de prova do Enem você encontrará lá. E você que se prepara para entender as questões mais simples, medianas e também as mais difíceis da prova, você quer ter um excelente desempenho,
E acompanhando as minhas aulas eu posso te mostrar como você deve realmente entender essa prova, como é que ela realmente funciona e como você pode alcançar 40 acertos ou mais. Acompanhe o trabalho, compartilha, volta à aula, anota e, claro, comenta, né? Me diz o que você mais teve dificuldade em entender, aquilo que também a aula conseguiu te esclarecer. Interage, participa. Nós estamos aqui no YouTube, é aula, videoaula, mas é também uma interação entre professor e aluno. Eu sou seu professor, manda suas dúvidas, interage comigo, compartilha, que isso vai ser muito importante para mim e também para você, ok? Abraço, acompanhe as próximas aulas, os próximos vídeos, que tem muita coisa ainda vindo pela frente. Abraço.